Ó, 7h47, hora certa para Ótica e Relojoaria Santa Rosa. Respeitando sempre a opinião de cada um. A tua que quer a preservação do ginásio João Batista Moroni como patrimônio histórico e cultural de Santa Rosa. A tua que quer que aquela estrutura seja derrubada e que o terreno seja comercializado ou até utilizado pelo próprio município para outros fins. A questão é que o assunto parou na justiça. Aqui, na justiça, na primeira instância, decisão de que o município deveria tombar, ou seja, transformar o ginásio, num patrimônio histórico e cultural de Santa Rosa. O município recorreu e por 3-0 nós tivemos uma turma, do Tribunal de Justiça julgando o caso na quarta-feira, devolvendo para o município, não para a justiça, porque a justiça aqui determinou, o município faça isso, tombe e mantenha. O Tribunal de Justiça disse que esse assunto não é da justiça, é uma prerrogativa do município. Então agora cabe ao município tombar no sentido de transformá-lo em patrimônio histórico ou derrubar para fazer um outro uso. Essa a introdução correta. Converso com a Leila Pecala, que é advogada e começou lá atrás com esse assunto, hoje na gestão em fazenda, e o Marcos Alp, que é diretor jurídico da prefeitura. Muito obrigado pela presença dos dois, ambos advogados. Quem começou com a origem desse processo? Bom dia. Bom dia. Até vou começar com a Leila, porque primeiras damas, né, Marcos? Claro. Muito bem. Registramos a presença de Arthur Lorenz, secretário do Planejamento, e que também está aqui conosco. Só que o Arthur, nós perguntamos, Arthur, nós temos que colocar 2 microfones, porque esse assunto está sendo agora transmitido direto, tá? Pelo nosso portal aí, e depois fica lá no podcast. Que humildade do Arthur, hein? Não, então deixa aí os técnicos falar. Parabéns, Arthur. Esse tipo de ação, às vezes, a gente não passa despercebido, né? Poderia ele dizer, não, eu quero falar porque é a hora de eu aparecer. Valeu, Arthur. Grande Arthur Lorenz. Desculpe, continue aí. Bom dia, Jairo. Bom dia. Ao Arthur e ao Dr. Marcos, que me acompanham aqui, e aos nossos ouvintes. Bom, esse processo ele iniciou com um inquérito civil na origem no Ministério Público, que foi motivado por um grupo de pessoas, enfim, uma organização não governamental, questionando sobre a intenção do município em relação à finalidade do João Batista Moroni. Do inquérito civil, teve resultado uma orientação a certos procedimentos que o município deveria ter em relação a este tema João Batista Moroni, e que um deles era a questão de não demolição, enfim, daquela construção. Como o município manteve a sua intenção de que nós não teríamos nem recursos financeiros e nem a intenção de reformar aquele espaço, porque a finalidade dele para a prática esportiva não seria retomado por várias situações, inclusive a PPCI, medidas obrigatórias de quadra, enfim, questões técnicas da prática esportiva. Teve origem, então, uma ação civil pública contra o município de Santa Rosa com esta temática. Essa ação civil pública, se não me falha a memória, ela tramita desde 2015 ou 2016. E ela teve aqui um julgamento em primeiro grau, e ela, na oportunidade, foi uma juíza em regime de exceção, ou seja, ela substituiu aqui os magistrados no julgamento, e ela acolheu, então, a tese do Ministério Público, no sentido de que o município não poderia demolir aquele espaço, que teria que inscrever no livro tombo, e então declarou, a juíza na sentença, ela usou a expressão, declaram, que é patrimônio histórico e cultural, e que deva então tomar as medidas. Nós sempre discordamos desta opinião, mas a nossa defesa, principalmente, eu fiz até a contestação, depois o Dr. Marcos, que tem mais propriedade até para falar, fez o recurso. Fomos na tese de que não poderia ter essa intervenção do judiciário numa decisão que nós entendemos que seja de mérito administrativo. O que o tribunal aconteceu na quarta-feira, lá a quarta Câmara Civil, ela confirmou essa tese preliminar do município de que a prerrogativa é do chefe do Poder do Executivo, é da administração, é mérito administrativo em realizar ou não o tombamento e as demais medidas. A gente sabe que quando envolve um prédio
que se suscita uma característica histórica, as coisas não são tão simples assim. Então, é por isso que a gente está tendo um pouco de cautela, aguardando a publicação do teor do acórdão, né? A gente só teve a frasezinha ali onde disse: acolhemos o recurso do município. O doutor Marcos entrou em contato com a secretaria ontem, que eles disseram foi por unanimidade, para que a gente então possa avaliar as circunstâncias daquilo que está contido no acórdão e tomar as decisões que são cabíveis. Muito bem. Advogado Marcos Alpe, diretor jurídico da Procuradoria-Geral do município. O governo de Alcides Cine, abertamente, claramente, é favorável à derrubada daquele prédio. Sim, é isso? Sim. Bom dia. Com certeza. Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes. Sim, com certeza isso ficou bem claro. Acho que durante todo o processo e o inquérito civil. Bom, traga para cá, Luciano, só para lembrar o ouvinte, porque hoje em dia está complicado, né? Essa aqui é a capa, a contracapa do jornal Noroeste. Olha a fotografia aqui do ginásio João Batista Moroni. Tá pegando bem, hein? Ele é um casarão. Então, com todo respeito a quem defende a manutenção, essa seria a manutenção mais cara. Porque tu tá lidando com madeira. Madeira, ela é muito mais sujeita. E aí eu não preciso ser um engenheiro, né? Um mestre de obra. Qualquer leigo sabe que a madeira, ela termina muito antes do que uma estrutura de cimento, né? De alvenaria. E é um madeirão já, tu vê ali claramente. E aí a Leila cita o PPCI, esse PPCI, que é o Plano de Prevenção de Incêndio, ele já não vai contra também o conceito de preservação, porque a preservação tu é proibido de mexer em qualquer estrutura. Daqui a pouco tu está derrubando aí uma porta, uma janela para criar a chamada saída de incêndio, e daí? Dificilmente conseguiria se resolver esses dois impasses, né? Ou o PPCI ou a preservação intacta daquele local da forma que ele foi constituído. Preservação intacta é uma armadilha para morrer gente queimada. Com certeza. Outro ponto que eu acho que é interessante destacar aqui, Jairo, e que assola o Brasil inteiro, é o ativismo judicial. O Moroni é um caso bem exemplificar. Essa ação veio através de um entendimento de uma unidade ou de uma associação de pessoas que não representa o total da população de Santa Rosa. Não é a vontade da maioria da população de Santa Rosa em preservar, em tombar e deixar aquele ginásio da forma que ele é. E busca, através do Poder Judiciário, uma intervenção entre os poderes que está estabelecido na Constituição a sua independência, né? Agindo em harmonia, mas independente. Então, busca, através do Ministério Público, que é o órgão competente para promover a ação, mas uma intervenção entre poderes. Hoje a gente tem uma decisão do Pleno que ela só retrata o que está estampado na Constituição. Essa divisão de poderes, essa atribuição exclusiva do Poder Executivo e não do Poder Judiciário vir intervir e dizer faça assim ou faça assado. Nós queremos concordar contigo, Marcos Alpe, mas também tem a figura aí da covardia, tá? Este prédio da prefeitura aqui, por exemplo, nós tivemos os chamados ativistas culturais, tá? Em pequeno número. Ficou o município na dúvida se aquilo ali era uma gritaria que respondia por toda ou pela maioria da comunidade. Aí, da maneira que se estendeu essa obra, nós passamos a ter pessoas dizendo: isso é uma barbaridade. Nunca nenhuma dessas pessoas ligaram para cá e disseram: eu sou contra a preservação desse prédio, eu sou a favor da demolição, vamos demolir, vamos vender ou vamos construir aí uma creche para não perder tempo. Tá me entendendo? Então, os indiferentes, olha, os indiferentes é a classe que mais contamina uma estrutura como uma comunidade pequena, média, igual a nossa. Quando o debate é público, tu tem que te posicionar. Porque o município, o gerentão lá, que estamos chamando o prefeito, hoje é o Vicine, amanhã será outro, antes foi outro, o gerentão fica pensando: e agora? Eu estou atendendo os interesses da comunidade ou não? Aí quando tu toma uma decisão como prefeito, como governo, você passa a ser criticado. E onde é que estão esses críticos? Tem essa judicialização que você colocou, concordo. Até porque o ativista cultural não se sente contrariado.
O ginásio Dom Boa, o ginásio João Batista Moroni, Leila, tu concorda que ele começou a despertar um pouco mais dos contrários à preservação? Em função dessa questão da prefeitura. Com certeza. E eu arrisco dizer, eu não gosto de usar a primeira pessoa, a primeira transmissão de rádio que eu fiz na minha vida foi no João Batista Moroni, mas e daí? Vocês acham que eu vou voltar um dia lá com um neto meu e dizer, olha, ali, lá e acolá, o vovô, com cupins, tirando creche, comida de creche, tantas carências que uma cidade igual a nossa tem, para mostrar lá um prédio que eu vou voltar lá uma vez na vida. Que história tu vai contar ali? Eu acredito que a questão aqui do prédio ao lado, aqui da prefeitura, e nisso acho que o Arthur, assim, ele tem bastante propriedade para poder falar também, porque vivenciou lá no governo a época que aconteceu. Foi algo que suscitou bastante, porque eu própria participei de discussões aqui nesta mesa, de programas sobre o João Batista Moroni, onde várias pessoas, assim, ligaram, lembro, assim, que manifestaram, olha, não é assim, não, essa importância histórica que se dá, a questão até mesmo do próprio atleta João Batista Moroni, o município demonstrou todo o cuidado e que nós vamos manter a memória dele em outro prédio, não se está se descuidando disso também, porque nós hoje, como poder público que estamos à frente da prefeitura, a gente sabe o que a gente está investindo de dinheiro público para poder restaurar, nem sei. O Lorenz pode me corrigir o que significa essa restauração. Vou fechar então com o Arthur Lorenz. Arthur, tu fica fora da live, mas tem o áudio, tá bem? Ah, tá bem. Arthur, nós temos 2 minutos. Você como engenheiro, inclusive, e liderança política. Bom dia, Jairo, Leila, Marcos e ouvintes. Eu queria fazer 2 colocações bem breves, tá? Uma, eu era vice-prefeito, você resgatou e a Leila falou, eu era vice-prefeito quando houve o tombamento do prédio da prefeitura aqui ao lado. E eu quero te dizer que eu fui uma das pessoas que pressionei, no bom sentido, o prefeito, então, na época, o Vicine, para que a gente preservasse. Eu não digo que eu estou arrependido, eu acho que nós vamos ter um grande uso ainda, assim como foi o Centro Cívico no passado. Você acompanhou uma discussão lá atrás do Borges, que era o elefante branco, e hoje tem uma utilização espetacular. Então, teremos sim. E isso vai ficar no passado, mas concordo contigo quando se começa a questionar o que é importante, porque os tempos passam e hoje nós estamos vivendo um momento de escassez, de dificuldade. E eu queria só fazer uma abordagem um pouco diferente, porque as pessoas tendem a falar da demolição. Ok, demolição é um item que, logicamente, será feito ou será importante, mas mais que a demolição é a destinação dos imóveis inservíveis do município. Eu não estou falando só do Moroni, mas estou falando também daqueles que nós estamos na Câmara já há 2 anos e voltaremos lá para tentar buscar vender uma série de imóveis do município que não tem hoje destinação e nós podemos muito bem fazer dinheiro disso. Nenhuma. E o ginásio Moroni é a mesma coisa. Então, eu só queria falar desse aspecto, né? Uhum. Que as pessoas não olham assim, demolição, porque demolição, ninguém tá aqui ensandecido, querendo botar uma máquina lá, derrubar tudo. Não, é que esse alguém que é o prefeito, ele enxerga naquilo ali uma não utilização e uma oportunidade de buscar dinheiro para outros investimentos importantes no município. Eu acho que isso é importante que a gente resgate. Muito bem. E nós estamos diante de um prédio de madeira. Tá? É um prédio de madeira, não é um prédio. Aqui era questionável depois quando se descobriu que só para manter de pé tinha que fazer uma obra de, como é que era o nome daquele processo agora? Estaqueamento ou coisa parecida. Quer dizer, o prédio já balançava na sua estrutura, esta prefeitura. Muito bem. Quer fechar, Alpe? Marcos Alpe? Só mais um ponto. Rapidinho que eu estou chegando com o correspondente, eu vou te interromper de repente. O próprio IFAM, no seu atestado lá no processo, ele somente fala do madeirame, nada mais que tenha motivo para esse tombamento. Né? A única coisa de mais relevante que tem lá é o madeirame que era raro. E que é o que mais dificulta para a gente revitalizar aquele local, por ser raro. Segundo a teoria deles, né? Tem um detalhe, quando você fala em IFAM, é o Instituto do Patrimônio Histórico. Essas pessoas sempre, ou na maioria das vezes, vão dar parecer pela preservação. A formação deles é para essa. Mas nem eles, nesse caso, são favoráveis. Mas tudo bem, o que eu quero dizer é que o parecer de um órgão onde toda a formação, todo o sentimento, toda a susceptibilidade é pela preservação,
não pode também ter um peso decisivo. Nós temos cidades aí que estão arrebentadas no seu layout, no seu desenho, na sua exposição, que é Pelotas, por exemplo. Não tem dinheiro para você preservar tudo que deve ser preservado. Aqui do lado tem a casa do saudoso Eide. Vamos preservar? Quem é que preserva? Quem é que paga pela preservação? Quem é que paga pela preservação?